Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler 3 textos nesta noite. O primeiro texto que vamos ler está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler os versos 12 e 13. 12 e 13. Esse texto diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O segundo texto está em Mateus, capítulo 18. Por gentileza, abra lá. Mateus 18. Versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Finalmente, vamos ler Lucas capítulo 17. Lucas 17, versos 3 a 5. Está escrito assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém. Irmãos, hoje eu quero tratar com vocês sobre este importantíssimo assunto, que é o perdão. E eu estou convencido de que nenhum de nós que está aqui tem este assunto como um assunto lateral, um assunto secundário, dizendo assim: bom, esse é um assunto que não me diz respeito. Eu nunca precisei lidar com esse assunto. Porque, na verdade, todos nós, num dado momento ou outro da vida, temos que lidar com esse assunto. Ou porque nós machucamos alguém, ou porque alguém nos machucou. Ou porque nós decepcionamos alguém, ou porque alguém um dia nos decepcionou. Seja isso conscientemente ou deliberadamente. A questão não é se, a questão é quando. É claro que há problemas mais graves do que outros, há tensões mais profundas do que outras, há conflitos mais gritantes do que outros, mas nenhum de nós passa incólume pela vida, livres deste drama interpessoal. É intrapessoal. Perdão é uma questão de sobrevivência. Não perdoar é naufragar nas águas revoltas de uma mágoa que nos destrói, que transforma a nossa vida num cenário cinzento, de dor. Por isso não há saúde emocional, a não ser que haja perdão. Porque não tem ninguém perfeito, não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, não tem igreja perfeita.
O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova eloquente de que você e eu fomos perdoados. E nós estamos convocados a exercer perdão. Reconheça, entretanto, que perdoar não é fácil. O grande pensador cristão C.S. Lewis disse: é fácil falar de perdão, até você ter alguém para perdoar. É fácil pregar um sermão sobre perdão, até que alguém fira você, ou alguém que você ama. É fácil você ensinar os outros sobre perdão, até que você mesmo seja o alvo de uma injustiça e precise exercer perdão. Perdão não é algo natural, perdão é obra da graça. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação, ninguém perdoa porque tem uma personalidade amena, ninguém perdoa porque tem um coração sensível. Perdão é obra da graça. Portanto, eu gostaria hoje de tratar com você deste assunto, e à luz dos 3 textos que nós acabamos de ler. Primeiro, por favor, em ordem inversa nós lemos, mas vamos agora retornar ao primeiro texto lido, que é Colossenses. E eu quero tratar aqui, por que perdoar? Por que perdoar? E a primeira razão que nós devemos perdoar, amados irmãos, está no versículo 12. É porque nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos um novo caráter, um novo coração, uma nova mente. Nós somos novas criaturas. Portanto, faz parte da nossa nova vida perdoar. Se você me disser assim: bom, eu não perdoo, você está dando uma prova incontestável de que você ainda não nasceu de novo. Se você disser assim: comigo não pode errar, porque se errar não tem segunda chance, isso significa que você nunca passou pela experiência da conversão. Porque na verdade, quando você foi transformado pelo Espírito Santo, você nasceu de novo, você entrou para a família de Deus, faz parte da natureza da família de Deus perdoar. Segundo, por que nós devemos perdoar? Porque o texto no versículo 13 diz que nós temos queixas uns dos outros. E quantas queixas? E quão variadas queixas? Com profundas queixas. Uma das coisas mais intrigantes da vida é que você muitas vezes faz o mal para alguém sem saber o que está fazendo. Você decepciona alguém sem perceber que você decepcionou. Alguém fica triste, magoado com você, sem que você se lembre do dia, da hora, do momento, da circunstância que você falou ou fez alguma coisa que machucou essa pessoa. E não obstante isso, essa pessoa está magoada com você. Mas muitas vezes, por causa da nossa fraqueza, da nossa natureza tendente ao mal, do nosso coração que é um laboratório onde se processa em larga escala a iniquidade, muitas vezes, deliberadamente, nós falamos mal, fazemos mal para as pessoas. Isso nos leva à condição de alguém ter motivo de queixa contra nós. Muitas pessoas deliberadamente fazem o mal contra nós, e nós temos queixas. Temos queixas dentro da nossa casa, temos queixas na nossa família, temos queixas no nosso trabalho, temos queixas nos nossos relacionamentos, temos queixas até dentro da igreja. Por isso precisamos perdoar. Terceiro, nós precisamos perdoar, porque o texto nos diz que nós já fomos muito perdoados. Quem de nós aqui pode afirmar: bom, eu não precisei ser perdoado,
eu sou tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que quando Deus me aceitou, não precisou fazer nada, eu já estava perfeito. Quanto mais perto de Deus você chega, mais consciência você tem do seu pecado. Quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que você é bom. Mas nós fomos muito perdoados. Lá no céu só entra essa classe de gente que foi perdoada. A igreja só é composta de um tipo de gente que foi perdoada. Gente torta, gente doente, gente fracassada, gente arruinada pelo pecado, gente desacreditada, gente que estava lá jogada no mar da amargura, e Deus foi lá e reciclou o lixo. Deus foi lá e levantou o caído, Deus foi lá e curou o enfermo, Deus foi lá e tratou das nossas feridas emocionais, Deus foi lá e nos fez novas criaturas. Bendito seja Deus. Você e eu somos alguém que foi perdoado por Deus, e muito perdoado. Portanto, você e eu não temos outra opção a não ser perdoar. E a Bíblia nos dá outras razões. Se você não perdoar, por exemplo, suas orações são interrompidas. Você não consegue orar. Há uma frase muito comum no ditado popular, que a oração não passa do teto. Não adianta discurso, não adianta choro, não adianta gesto. Se você tem mágoa no seu coração, Deus não escuta a sua oração. Por isso, a Bíblia diz em Marcos 11, 25, que se você estiver orando, lembrar que tem alguém magoado com você, você tem que resolver primeiro o problema, para depois orar. Se você não perdoar, o culto que você presta a Deus não é aceito. Sabe por que Deus rejeitou o culto de Caim? Porque Deus viu no coração dele ódio, inveja, disputa. O coração dele não era sincero com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos à casa de Deus, vimos para o culto a Deus, com problemas de relacionamento não tratados, não resolvidos, não curados. A gente vem carregando essa bagagem da mágoa, do ressentimento, de coisas antigas, de coisas novas, de coisas pequenas, de coisas grandes. Isso se torna uma fuligem na nossa alma. E quando você vai adorar a Deus, isso intercepta a sua adoração. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: se você trouxer a sua oferta ao altar, e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia, depois volta e faz a sua oferta, porque Deus está mais interessado na sua vida do que na sua oferta. Primeiro Deus recebe a sua vida, depois Deus recebe o seu culto e a sua oferta. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode ser perdoado. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoarmos, nós estaremos invocando a maldição de Deus sobre a nossa cabeça. Se nós não perdoarmos, nós estamos dizendo: Deus, trate comigo como estou tratando com aquela pessoa desafeta. Então não há perdão vertical, se não há perdão horizontal. Se você não perdoar, sabe o que acontece? Você adoece, emocional e fisicamente. Se você ler atentamente a carta de Tiago, ele trata ali daquilo que nós chamaríamos de doenças hamartiagênicas. A palavra hamartia é pecado. E doenças hamartiagênicas são as chamadas doenças produzidas pelo pecado. E é por isso que Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Porque quando você guarda mágoa, aquilo vai somatizando, aquilo vai se interiorizando, aquilo vai entrando para o seu organismo, e você vai adoecendo mesmo, fisicamente. A Organização Mundial de Saúde
constata que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas. Problemas não resolvidos, problemas não tratados, problemas não curados, que vão somatizando, que vão adoecendo, que vão atormentando, não só a mente, não só as emoções, mas também o corpo. E não tem remédio, e não tem cirurgia que resolve esse problema, a não ser você espremer todo o pus da ferida, para que haja cura para o seu corpo. Mas, amados irmãos, eu gostaria agora então, de olhar com vocês o segundo texto. Vá comigo para Mateus 18, versos 21 e 22. Porque agora a questão é, até quando, Senhor, eu devo perdoar? Até que ponto eu devo perdoar? Porque algumas pessoas argumentam o seguinte: bom, eu até perdoo, mas se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão, não dá para perdoar. Não dá para perdoar. Outros dizem assim: perdoar eu perdoo, mas abusar de mim não. Reincidência não. Eu perdoo uma vez, a segunda vez, não é demais. Talvez movido por isso, Pedro chega com uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E o Pedro, que falava bastante, e gostava muito de falar mesmo, ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Até 7 vezes? Talvez aguardando um elogio de Jesus: ô Pedro, você é um cara tão crente. A sua piedade me impressiona. Você é um homem de coração tão generoso que você já dá uma resposta assim, tão plena de misericórdia e graça. Porque 7 é o número perfeito. E Jesus responde para ele algo estonteante. Respondeu-lhe Jesus: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu acho que Pedro ficou nocauteado com essa resposta. Porque eu confesso a vocês que Jesus não está tratando de uma cifra matemática. Isso é um emblema. Isso significa que não tem limites o perdão. Agora preste atenção que se o perdão de Deus é o parâmetro, e Paulo diz em Colossenses que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, a grande pergunta é: quanto Deus nos perdoou? Quantas vezes Deus nos perdoa? Pois essa é a medida com que devemos perdoar. Quem de nós se sentiria confortável se Deus chegasse assim para nós: eu perdoei até aqui, daqui para frente, se você errar de novo, nossas relações estão cortadas, acabou, fim de linha para você. Onde estaria a nossa esperança aí? Pois se você chega hoje: Senhor, me perdoe, e amanhã você chega: Senhor, me perdoe. Aí você chega na outra semana: Senhor, me perdoe. Aí você chega no próximo mês e diz: Senhor, me perdoe. Aí você chega no ano que vem e diz: Senhor, me perdoe. E a Bíblia está me ensinando que assim como Deus em Cristo me perdoou, assim devemos nós perdoar também. O que Jesus está dizendo para Pedro e para você e para mim nesta noite é o seguinte: o perdão é ilimitado. É ilimitado, e nisso reside a nossa esperança. E Jesus ilustrou isso de uma maneira magnífica.
exatamente depois desses 2 versículos, na parábola do credor incompassivo. E ele conta a história de um rei, que tinha súditos, e um deles devia a ele 10.000 talentos, não tendo com que lhe pagar, pediu mercê, misericórdia, o rei resolveu perdoá-lo dessa magnífica dívida, dessa colossal dívida, e este homem perdoado encontra alguém que lhe deve 100 denários, não tendo com que lhe pagar. Este homem que recebera um perdão de 10.000 talentos, disse para o conservo assim: não, eu não vou ter misericórdia de você não, eu vou jogar você na cadeia, e você vai me pagar. O rei ficou sabendo disso, ficou irado, mandou chamar este homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos, lançado na prisão, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A grande questão é que Jesus usa aqui uma hipérbole, uma cifra astronômica absolutamente exagerada para aquele tempo. Porque o que é um talento? Um talento era, na época, 35 quilos de ouro. E eu fiz questão de hoje ver quanto está o grama de ouro no Brasil. R$ 168,06. Sabe quantos são 10.000 talentos? 350.000 quilos de ouro. Numa cifra hoje daria mais de 50 bilhões de dólares. Nenhum judeu podia dever mais de 50 bilhões de dólares, porque o salário da época era 1 denário por dia. Para um cidadão juntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: essa dívida é impagável. E foi exatamente o tamanho dessa dívida que Deus perdoou você e a mim. Ou Deus perdoa você e a mim, ou não haveria esperança para nós. Jamais poderíamos quitar a nossa própria dívida. É por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não colocando na nossa conta a nossa dívida. É por isso que a Bíblia diz que Deus colocou a nossa dívida na conta do seu Filho, e quando ele estava lá na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra nós, anulou, rasgou, e o encravou na cruz e disse: está pago, está pago. Você foi perdoado de uma forma infinita. Eu e você somos perdoados dessa forma, e agora a Bíblia diz que eu devo perdoar da mesma maneira, 90 vezes 7. A quem você precisa perdoar? A quem você está sonegando perdão? Mas, amados, antes de entrar no terceiro texto, eu preciso levantar um assunto aqui que é tão complicado, tão complicado. Parece-me que a sociedade, né, pastor Arival, com a medida que a população está crescendo, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, uma cidade como São Paulo, com quase 20 milhões de habitantes, a região metropolitana, é muita gente. E as doenças emocionais se multiplicam, e as crises existenciais se multiplicam, e as tensões são enormes. Irmãos, quantas pessoas que estão desistindo da vida, quantas pessoas que estão se matando, quantas pessoas que estão hoje arruinadas emocionalmente, perambulando pelas ruas, quantas pessoas que agora estão nas calçadas de São Paulo injetando droga nas veias, quantas pessoas que estão hoje nos prostíbulos, arruinando o seu corpo, destruindo a sua honra, quantas pessoas que estão hoje numa prisão,
como poço de ódio, de violência, de maldade. E nessa conjuntura e nessa estrutura de adoecimento emocional, muita gente que viveu muitas vezes na lateral da vida, à margem da lei, surrupiando a lei, fazendo mal para as pessoas, machucando pessoas, ferindo pessoas, são hoje pessoas doentes emocionalmente que não se perdoam. Que não se perdoam. Por isso muitas vezes resolvem dar cabo da própria vida, porque não se perdoam. E uma das coisas mais importantes que você e eu precisamos entender, que quando Deus nos perdoa, nós precisamos tomar posse do perdão de Deus e perdoar a nós mesmos. Elaine Vassão, que é membro desta igreja, narra num de seus livros a dramática história de uma moça chamada Doralice, adolescente que tentou suicídio, tomando soda cáustica. Vai para o hospital nas últimas, e ela passa por diversas cirurgias de reparação do seu estômago, foi devastado pela soda cáustica. E depois que ela recebe alta, um dos mais renomados cirurgiões de São Paulo planeja fazer uma viagem para um grande congresso internacional, onde ele haveria de relatar o sucesso do tratamento de Doralice, tirando-a do abismo da morte. Doralice foi para casa, e quando o médico estava arrumando as malas para viajar, o telefone toca. A notícia é: Doralice acabou de se matar. Ele cancela a viagem, vai ao encontro daquela moça que é apenas um corpo, gelado. E em cima do caixão ele chora e diz: Doralice, me perdoe. Eu curei suas feridas, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Me perdoe. Me perdoe. Há muitas pessoas, irmãos queridos, que estão se autopunindo, porque não se perdoam. Certa feita eu fui convidado para visitar uma senhora, cujo filho mais velho disse para mim: Pastor Hernandes, a minha mãe é uma mulher triste, desde que eu a conheço. Uma senhora de 80 anos. Já levamos em médico, psicólogos, psiquiatras, já fez todo tipo de exame que o senhor pode imaginar. A tristeza dela é crônica. E eu fui visitar aquela senhora. Por graça de Deus, quando cheguei, comecei a conversar com ela, ela pediu para ficar só comigo. E quando eu fiquei só com ela, ela olhou nos meus olhos e disse: Pastor, eu sofro há 60 anos. Eu disse: o que aconteceu? Ela me disse: eu traí meu noivo. Eu nunca contei isso para ele. Foi casada há muitos anos, sou viúva há tantos anos, mas aquele erro, aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Há 60 anos eu não tenho paz. Há 60 anos eu vivo no tronco, na masmorra, debaixo do chicote da culpa. Há 60 anos eu me atormento a mim mesmo. E eu então falei para ela da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Por graça divina, aquela mulher se arrependeu e creu naquele dia, no Senhor Jesus Cristo. A alegria voltou ao seu semblante, a paz inundou a sua alma. Tive o privilégio de batizá-la, de discipulá-la. Mas aquela mulher estava se autopenitenciando 60 anos, sem se perdoar a si mesma. Eu quero concluir, levando você agora para o último texto lido,
que é Lucas 17. E esse texto nos mostra como perdoar. Já vimos por que perdoar. Já vimos em que medida perdoar. Mas agora vamos ver como perdoar. E a primeira coisa que Jesus ensina no verso 3 é: acautelai-vos. Por que Jesus começa o assunto de perdão com esta recomendação, ou melhor, com esta ordem? Porque, amados irmãos, quando você trata de relacionamentos machucados, você tem que ter muita sensibilidade para não abrir uma ferida maior, para não traumatizar ainda mais o relacionamento. Numa palavra de Jesus, para não esmagar a cana quebrada, para não apagar a torcida, o pavio que está bruxuleando, que fumega. Para você não usar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para você não exercer força demais, onde você teria que tratar com amenidade, com afeto, com doçura. Porque às vezes até no ato de pedir perdão pode existir arrogância. Quando a pessoa chega de nariz empinado e diz: eu vou perdoar você, porque eu sou alguém muito espiritual, sou um homem de Deus. E aí começa a humilhar a pessoa. Não, isso não é perdão. O perdão precisa vir dentro de um veio de graça e de misericórdia. Não é exposição de justiça, é o exercício da misericórdia. Segunda coisa que Jesus nos ensina, no verso 3, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa ideia de repreende-o, amados, não é bem compreendida na língua portuguesa, porque parece que repreender é dar um sermão, dar uma reprimenda, uma descompostura no outro. Mas a ideia de repreender aqui é de você chamar para estar do lado. A ideia que Jesus quer passar para você e para mim é o seguinte: não empurre para debaixo do tapete os problemas de relacionamento não resolvidos, porque o tempo não vai curar isso. Vocês se lembram dos irmãos de José, que a consciência deles estava pesada depois de 22 anos? Tempo não cura ferida, gangrena a ferida. Não deixe o tempo rolar sobre as suas mágoas, trate de resolver isso com urgência. Porque às vezes é melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. Mas ainda, o texto está nos informando no verso de número 3, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então preste bem atenção nisso. Você não vai conversar com a pessoa para torná-la mais culpada e deixá-la naquela situação. Você não vai conversar com a pessoa para você se sentir melhor, para você defender sua própria justiça, seus direitos. Você não vai conversar com a pessoa para humilhá-la. Você vai conversar com a pessoa com um propósito: que ela se arrependa, e ao arrepender-se, você a perdoa. De que maneira? Completamente. De que maneira? Para sempre, sem cobrar de novo essa dívida. E agora, eu peço que você olhe comigo o versículo 4, porque esse perdão tem algumas características, disse Jesus. E a primeira característica desse perdão é que ele é ilimitado, conforme nós lemos em Mateus. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa. Notem vocês que Jesus
complicam mais a situação do Pedro. Porque o Pedro fez uma pergunta para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Agora Jesus muda a situação. Ele cria uma situação. 7 vezes no dia. No dia. E pelo que me consta, eu não conheço nenhum exemplo disso. Nas relações interpessoais, alguém que tenha pecado deliberadamente contra você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes no mesmo dia, e que tenha vindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes pedir perdão. Talvez sua paciência se esgotaria na 3ª vez. E Jesus está evocando uma situação hipotética quase que impossível, para dizer o seguinte: é dessa maneira que você deve lidar com perdão, de maneira ilimitada. O que o Senhor Jesus quer dizer é o seguinte: você nunca pode dizer o seguinte: aqui chegou o fim, está esgotada a possibilidade. Não tem porta fechada quando se trata de perdão, porque é dessa maneira que Deus lida com você e comigo. Mas mais, o perdão não é só ilimitado, ele é restaurador, porque confira o versículo 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, faz o que com ele? Perdoa-lhe. E perdão implica em restauração. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, ele pensou num meio perdão. Trata-me como um dos teus trabalhadores, ensaiou ele o discurso. Já está muito bom. Mas o perdão implica em restauração. Em botar o anel no dedo, a sandália nos pés, a roupa nova, a dignidade, a festa, a celebração. Não jogue gente na lata do lixo. Não descarte pessoas. Não ignore pessoas. Construa pontes. Tome a decisão de restaurar relacionamentos. Mas eu quero concluir dizendo para vocês, à luz do que Jesus ensina, que o perdão, ele é também transcendente, porque o versículo 5 ensina o seguinte: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, o Senhor está colocando um padrão muito alto, não dá para nós não temos essa capacidade, não está no nosso poder fazer esse negócio, o Senhor está pedindo demais, então faz o seguinte, já que o negócio é desse jeito, o Senhor aumenta a nossa fé, porque a nossa fé é pequena demais para isso. O que eles estão dizendo é o seguinte: Senhor, essa capacidade não está em nós, ou o Senhor nos dá esse poder, ou o Senhor nos dá essa capacidade, ou o Senhor nos recapacita para isso, ou nós não conseguimos fazer isso. Oh, amados irmãos, eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, mas Jesus tem o poder de nos capacitar para isso. Como é que você vai fazer? Eu queria só dar algumas sugestões a você aqui, para você não criar desculpas, sabe? Porque nós temos desculpas, não, nós somos especialistas nisso. Então eu vou dar para você algumas desculpas e racionalizações que nós usamos. Primeira delas, olha, eu não vou perdoar, sabe por quê? Ninguém é perfeito, errar é humano, ou melhor, então eu não vou pedir perdão não, porque errar é humano, sabe? De perdão nada. É exatamente porque errar humano é que você precisa pedir perdão. Segunda desculpa. A ofensa foi tão pequena. Sabia que os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas não resolvidos? São as raposinhas que devastam a vinha onde estão em flor. Terceira racionalização: faz muito tempo, agora não precisa mais não, já passou.
Deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo não cura memórias amargas, não. Precisa ir lá atrás. Lembra do Paulo, pregamos aqui ontem à noite, do Paulo com o Marcos? Traz o Marcos, lá atrás. Paulo te disse, esse menino não serve para mim não. Agora antes de morrer, serve sim, eu quero esse menino aqui. Trata de construir pontes, onde um dia você cavou abismos. Quarta desculpa, a outra pessoa estava mais errada do que eu. Não estou tratando da outra pessoa, estou tratando de você. Da outra pessoa Deus vai tratar, é com você que eu estou falando. Então, no que tange a sua responsabilidade, tome a iniciativa para resolver o problema. Quinta desculpa, eu estava errado, mas você também estava errado. Aí entra uma outra briga, outra confusão. Pedir de perdão não é justificativa pessoal, é uma atitude de humildade. Sexta desculpa, eu não vou pedir perdão não, sabe por quê? A pessoa não vai me entender. Vai entender sim, claro que vai. Se você for humilde, se você for quebrantado, vai entender sim, vai entender. Eu não vou pedir perdão não, sabe por causa de quê? Envolve dinheiro, eu estou meio duro agora, estou meio complicado. Deixa para lá. Perdão implica em restituição. Resolve isso. Oitavo lugar, pastor, não vou pedir perdão, sabe por causa de quê? A pessoa envolvida já até mudou da cidade. Nem mais aqui está. Ok, então faça uma visita. Manda uma carta, manda um e-mail. Faça um telefonema. Faça uma viagem. Resolva isso. Eu quero conclamar você hoje a tratar desse assunto no seu coração. Se você falar para mim que você não precisa disso, então vou dizer que você não é filho de Adão. Então curva sua cabeça, por favor. Faça uma viagem aí no seu coração, pelos corredores da sua alma. E peça a Deus que traga à sua memória algumas coisas que precisam ser tratadas e curadas. Para que a bênção de Deus flua sobre a sua vida. Para que a cura de Deus invada a sua vida. Para que um tempo de refrigério da parte de Deus venha sobre você. Meus amados irmãos, um dos pecados mais constantes e comuns na igreja evangélica brasileira é o pecado da mágoa. Muitos crentes batendo uns nos outros, falando mal uns dos outros, criticando uns aos outros, com disputas na internet de posições doutrinárias, teológicas, ferindo umas às outras. Palavras duras, palavras impiedosas, abrindo avenidas de sangue na alma. Nós somos uma família, nós somos um rebanho. Nós precisamos cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, sermos pacientes uns com os outros, misericordiosos uns com os outros. Enquanto não houver esse tipo de atitude, irmãos, o reavivamento é retido, as chuvas são retidas, porque a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus quer tratar comigo, com você, Deus quer curar-nos nesta noite. Nós que fomos receptáculos do perdão, precisamos ser agora canais do perdão.